Olá, muito bem-vindos a essa aula, nossa primeira aula desse módulo, onde a gente vai partir da reflexão do desafio que é ser profissional dessa área e também da bênção. Então a gente vai brincar um pouco com esse paradoxo da nossa carreira, das motivações que nos levaram para essa escolha e o que essa escolha implica, né? O primeiro ponto do desafio que eu quero trazer aqui à nossa consciência, que é assim: vamos pensar metaforicamente. Vamos imaginar que você é um atleta. Você tem essa tendência, você tem a sua inteligência física corporal, ela é fora da curva. Você tem as habilidades aí. Vamos imaginar de futebol, por exemplo. Você sabe controlar a bola no pé, aquela coisa incrível, uma tendência, você gosta. Se deixar, você joga aí o dia inteiro, a semana inteira. É uma aptidão que você tem. E aí você vai se enveredar aí por esse caminho de se tornar um profissional que possa viver dessa coisa que você tanto gosta, que você tanto se identifica, que você tanto ama. Mas ninguém te contou, quando você chega lá, que para você executar essa habilidade que você tem tão bacana, tão boa, você vai precisar de uma alimentação restrita, específica, você vai precisar de X horas de sono, você vai precisar treinar pra caramba, e você vai precisar poder fazer atividades físicas outras, que não é jogar bola, como, por exemplo, musculação, né, condicionamento físico, para que então você possa executar a sua arte. E hoje em dia, então, cada vez mais, né, se pede isso dos atletas, você vê muito isso. Então, pensando nessa metáfora do atleta, do jogador de futebol de alta performance com talento para isso, muitas vezes não nos contaram, a gente de alguma maneira não parou para refletir, que essa habilidade que a gente tem de vinculação, de escuta, de ser sensível à dor do outro, de ter uma paixão de apoiar processo de desenvolvimento, de percepção, de cura, de transformação, seja lá quais são as palavras que você escolhe para descrever o trabalho que você faz. Existe essa outra parte que envolve a alimentação restrita, o condicionamento físico, o treinar, o fazer musculação, equivalente lá dos jogadores de futebol. E muitos de nós não fazem. E isso impacta direto na execução da nossa habilidade. E eu quero te contar por quê. Quando a gente está de frente para outro ser humano, no consultório, nos atendimentos, a gente vai gerar uma conexão e uma relação interoafetiva, uma interação, onde eu vou afetar e aonde eu vou ser afetada. E a minha capacidade de perceber, ouvir, interpretar, acolher aquilo que a pessoa me traz, está diretamente ligado à minha habilidade de executar em mim essas funções. Então, se eu, por exemplo, eu estou vivendo um desafio na minha vida pessoal, estou passando, sei lá, por um luto, acabei de perder minha avó, estou triste, claro, de repente foi uma morte inesperada, e eu não sei dar conta disso. E aí eu sento no consultório com a pessoa e é minha tarefa disponibilizar a minha escuta, disponibilizar o meu olhar e a minha capacidade de contato e vínculo com essa pessoa. Mas eu não consigo fazer companhia para algo em mim que está em luto para estar com o outro. Vamos imaginar que já passou um tempo, né? Não estou falando que é no mesmo dia, que no mesmo dia você tem que fazer o seu dia de luto lá do processo. Passou uma semana, você voltou para o consultório, ou 3 dias você voltou para o consultório. A minha capacidade de escuta vai estar reduzida, o meu olhar talvez esteja perdido e o meu coração esteja fechado. E isso vai interferir no meu manejo terapêutico. Voltando para a metáfora do jogador de futebol, se eu, antes do jogo, o jogador não dormiu, não comeu adequadamente, não treinou, por mais que ele seja hábil, ele não vai conseguir correr.
ele não vai conseguir executar porque o corpo dele não vai conseguir entregar. Não adianta pensamento positivo, não adianta a crença que fala, não, você consegue, se a sua capacidade física está limitada. E nós, quando estamos no consultório, nós estamos disponibilizando funções físicas. Ouvir é literalmente aqui. Sentir, quando a pessoa fala, nós vamos ser afetados pela fala da pessoa. Relação, contato, conexão, rapport, tudo isso envolve o nosso corpo sentindo, se conectando com o outro. Então, o desafio profissional que a gente tem é olhar muito para essas capacitações, para essas habilitações, para essas funções que a gente vai executar no consultório. Uma das coisas que às vezes a gente não se dá conta é que a nossa escuta, ela é um portal de entrada em nós. Então, quando o cliente fala e ele conta uma história, e muitas vezes histórias de cair o cabelo, né, da cabeça, isso entra no nosso mundo e isso nos afeta. Se você está fora do consultório, você é um ser humano normal, você recebe uma notícia que você vê no jornal, que uma pessoa foi morta, foi isso, foi aquilo, foi abusada, e isso já te afeta, imagina você estar ali, dentro de um atendimento, 45, 50 minutos, 1 hora, e ouvir o que aquela pessoa passou, ou está passando. E isso te afeta. Teu coração fecha, o teu mundo emocional é afetado. Então a gente tem essas duas coisas muito desafiantes no nosso trabalho. Uma é, se eu não souber manejar as minhas funções de execução do consultório, de preparação para poder executar as minhas funções do consultório, eu vou ser aquele jogador que entra em campo e não consegue chegar na bola. Não tem condição, não está disponível, está preso nas próprias questões da vida. 2, quando a pessoa, o teu cliente, traz a questão dele, aquilo que ele traz vai te afetar, vai mexer com você, vai mexer com o teu emocional. E aí eu quero abrir 2 vertentes para isso. Uma vertente é pela simples relação empática, pela simples experiência de ser humano. Se a gente está vendo um filme que a história é triste, a gente chora, né? Muitas vezes. No consultório, quando a gente ouve uma história triste, não que a gente vai chorar, pode ser que sim, mas aquilo vai nos afetar. E a segunda afetação, que essa é também muito pouco cuidada, é a questão de que muitas vezes o que o cliente traz é um tema nosso. E aí nos desengatilha, reverbera. E a gente corre o risco de se misturar, no sentido de se perder, de achar que o que ele está falando é igual, e não é igual. Simplesmente desengatilhou. E a gente precisa estar ligado nisso. Então, por mais que a gente saiba que exista a orientação, que quando você atende, você precisa de atendimento, muitos de nós não coloca a atenção nisso, né? Não faz um acompanhamento, algumas práticas, e por causa disso fica exposto a cair nessas várias fontes de desafio mesmo, não quero ser repetitiva de palavra, mas não consigo, nesse momento não me vem outra, que é como eu estou para atender, como eu sou afetada quando eu estou atendendo e quando as questões do cliente cutucam, desengatilham, abrem as nossas gavetas. Tudo isso compõe o desafio de ser profissional, ser terapeuta. E isso a gente precisa olhar, a gente precisa cuidar. O antídoto, que aí eu considero que é uma das bênçãos, vamos falar um pouquinho das bênçãos de ser terapeuta, isso pressupõe que eu preciso cuidar de mim.
Do mesmo jeito que um jogador de futebol, um atleta, pressupõe que ele vai precisar cuidar do físico para ele ser capaz de executar a tarefa dele em campo, a bênção disso, embora talvez ele não goste, alguns não gostam dessa parte dos treinos, do condicionamento físico, da alimentação, do sono, etc, etc. Desculpa. Ele tem como bênção a saúde. Porque é uma pessoa que tem uma alimentação cuidada, o físico dela está bem cuidado, ela tem um condicionamento físico uau, né? Se ele mantiver isso, as chances são que ele vai ter uma boa e longa vida por ele ter tantos cuidados com o corpo. Então, essa é a bênção desse desafio do que ele precisa viver para ele poder fazer um bom trabalho em campo aí, lá, executando a habilidade dele. Então, para nós, profissionais da área, quando a gente, então, se dá conta disso e a gente descobre que o nosso corpo, o nosso físico que a gente vai precisar trabalhar, né, mantendo aí a metáfora do jogador, é o nosso mundo interno, é o nosso psiquismo, é a nossa relação com o nosso mundo emocional, é a nossa habilidade de lidar com isso, é como é que a gente acolhe o que é difícil na gente, como é que a gente cria o vínculo terapêutico, como é que a gente recebe o mundo do outro sem se perder de si e como é que a gente afeta o outro sem se perder no outro. Então a gente vai precisar cuidar da base da vida humana, que é o relacionamento. A gente vai precisar da base da vida humana, que é o vínculo. Uma das bênçãos que eu noto cada vez que eu me debruço e estudo, por exemplo, sobre comunicação eficiente, sobre rapport, sobre conexão, que tudo isso me ajuda a ter um melhor relacionamento com meu filho, a ter um melhor relacionamento com a minha família, com os meus amigos, com meu marido, né? Me ajuda a ter mais habilidades e recursos para estar com outro ser humano. Então, a bênção desta, entre aspas, maldição, né? Só metaforicamente, pelo amor de Deus, simbolicamente, é que o fato de eu precisar me cuidar psíquica e emocionalmente para poder executar as minhas funções no consultório, me dá como bênção possibilidades de mais recursos no contato com o ser humano, com a vida. Porque quando você vai fazer um curso, você lê um livro, você abre a sua percepção. E isso reverbera muito numa questão nossa, que são os nossos desafios e questões existenciais. Não é incomum que nós, profissionais dessa área, tenhamos também ido para essa área, não só por amor, por paixão, por aptidão, por vocação, mas também em busca de curar um pouco da nossa ferida, traumas que tivemos, questionamentos existenciais, busca por autoconhecimento. A gente meio que vem isso embutido em nós, né? Esse fogo em nós. A gente vai falar um pouquinho mais profundamente disso na aula sobre o mito de Quiron, né? O curador ferido, a gente vai entrar mais um pouquinho nisso. Aqui eu quero trazer consciência para o desafio que está na nossa frente, né? E aí, de novo, brincando um pouquinho com a bênção e maldição, né? Com essa gangorra que essa área nos convoca a refletir, é que vocês já ouviram a frase que conhecimento não é conhecimento, ignorância é uma bênção? Que é o quê? Como a gente tem que buscar muito, aprender muito, se autoconhecer, conhecer técnica, né? Entrar no psiquismo humano, lidar com a nossa sombra, e, enfim, um monte de coisas aí, não é incomum que um dos desafios que aconteça com o profissional da área é ele se tornar o próprio algoz. Porque a gente acaba, muitas vezes, se exigindo a perfeição. Então, aquilo que eu disse que seria a bênção, há pouco, de maior habilidade, de lidar com o filho, de lidar com o esposo, de ter mais recursos, porque tem mais conhecimento sobre as emoções, sobre as sensações, sobre os sentimentos, sobre os traumas, muitas vezes, do outro lado da moeda, ele vira: nossa, mas você está ansiosa, você já não fez o curso tal, você já não sabe a técnica tal, você já não devia estar se sentindo assim, você não podia ter um chilique desse, você é isso, você é aquilo, e você ainda está sem cliente, isso é por culpa sua, do seu trabalho, da sua energia.
E vem muito hoje em dia essa coisa da lei da atração, né? E dependendo de como isso é entendido, tudo é sua culpa, você cria sua realidade. Se está dando errado, é você que está fazendo errado. Ou seja, a bênção de um conhecimento sobre lei da atração, de como se sintonizar com o que faz sentido para você, etc. Se dá errado nas expectativas, dependendo de como isso é construído, você vira um chicote humano para você. E todas essas áreas do conhecimento podem, dessa área do desenvolvimento humano, podem se tornar. E é isso que eu chamo de você virar seu próprio algoz. Como se tivesse alguém lá dentro de você te vigiando o tempo todo, que você tem que ser congruente, que você tem que viver a transformação que você está prometendo, que você isso, que você aquilo, que você aquilo outro. E aí é que a bênção vira maldição. E esse é um outro desafio que a gente precisa olhar. Voltando um pouquinho para a bênção, a gente tem a possibilidade de ser a esperança de alguém. A gente tem o nosso trabalho pode ser a diferença entre a cruz e a espada de alguém. No nosso trabalho, a gente vê vidas florescendo e reflorescendo, esperanças retornando, curas acontecendo. E essa é uma das grandes bênçãos, é o jogador que está na hora do gol, uhul, gol, né? Ele marcou o gol que ganhou o campeonato, ele fez toda a diferença para aquele time. Percebe como os dois lados vão estar sempre juntos? E a gente precisa aprender a olhar para as duas coisas. Não é tanto o céu, nem tanto a terra, ou melhor, não é só o céu e nem só a terra. Ser terapeuta envolve a habilidade de receber o todo que essa profissão nos convoca. Todos esses desafios que eu citei, vou relembrar eles. Desafio de saber lidar com as próprias emoções e estar bem disponível, com uma boa musculatura emocional para atender. Ser afetado, relação interafetiva no consultório, seja por uma história muito devastadora que o cliente traz, seja pelo tema do cliente reverberar em você. Ter que lidar com o desafio constante de ter se tornado muitas vezes o próprio algoz, se cobrar demais, se criticar demais, por ter muito conhecimento. Uma outra metáfora disso de conhecimento eu tenho um amigo que é enólogo, né? Ele era sommelier e ele virou enólogo. Então ele tem um conhecimento sobre vinho absurdo. E é muito legal, ele fala, ele sabe se é frutada, se não é frutada, safra, uma coisa incrível, assim, um mundo muito interessante. Ao mesmo tempo que ele não consegue tomar um vinhozinho baratinho do mercado. Então, a bênção pode virar uma maldição, né? Então, o excesso, às vezes, aquele monte de conhecimento que a gente tem, voltando para essa metáfora do enólogo, pode se voltar contra você se você não tiver desenvolvido um bom relacionamento interior. Como eu falei há pouco, dependendo de como você aprende algumas coisas, como você interpreta algumas coisas, como você entende algumas coisas, aquilo pode se voltar contra você, sabe? O feitiço vira contra o feiticeiro. Então, tudo isso é desafio do profissional da área do desenvolvimento humano, que a gente precisa estar ciente. Do mesmo jeito que um jogador de futebol precisa treinar, comer direito, dormir, tarará, tarará, ter um bom condicionamento físico para ele conseguir executar o talento dele, o terapeuta precisa ter boas navegações internas, ter um bom relacionamento interno, saber cuidar das próprias emoções, saber que vai ser afetado e como vai ser afetado e de que maneira ele vai cuidar disso para ele executar o seu grande talento, o seu grande amor. Para ele poder viver a bênção da profissão. Quais bênçãos? Melhores habilidades nos relacionamentos humanos, melhor desenvoltura na comunicação, melhor capacidade de lidar com os desafios emocionais, ser a diferença na vida de alguém, o seu trabalho, né? Fazer a diferença na vida das pessoas, ser um buscador de crescimento, autoconhecimento e desenvolvimento, conhecendo maior e mais profundamente o próprio potencial.
porém equilibrando a alquimia disso. Voltando para o exemplo da metáfora do jogador de futebol, ou do outro jogador qualquer. Se o cara treinar demais, se exaurir demais, ficar obcecado pelo resultado, ele tem que ganhar todos os jogos, ele tem que marcar gol em todos os jogos, ele tem que ganhar todos os campeonatos. O que vai acontecer com esse atleta? Ou seja, o excesso daquele trabalho de estar com o corpo em dia, estar com o condicionamento físico ok, estar com as habilidades em dia, para ele entrar lá, colocar suas habilidades em campo à disposição de um resultado e de ganhar o jogo, começam a se voltar contra ele. É isso que faz a gente virar o nosso próprio algoz. É esse equilíbrio que a gente vai precisar trabalhar. Que a gente precisa, sim, cuidar da gente, precisa desenvolver habilidades, sim, precisa treinar, sim, precisa fazer treinamento, sim, precisa aprender, sim, e precisa ser gentil consigo mesmo. E precisa saber que tem jogo que não vai ganhar. E precisa saber que nem todos os campeonatos são nossos. E precisa saber equilibrar essa alquimia de ser terapeuta. E a maneira que a gente vai trilhar, que a gente já está construindo aqui conhecimento. Quero que você anote aí o que faz sentido para você. Você tem aí o seu caderno de anotação, o seu jeito aí de refletir. Quais são as bênçãos e as maldições de ser terapeuta para você? Para você, o que é mais fácil, o que é mais difícil? O que você ama nessa carreira? O que você... Nossa, eu nasci para isso. E o que é pesado? O que é desafiante? Uma outra metáfora que eu gosto é do cantor, né? O cantor, se ele não cuidar das cordas vocais, por mais linda que seja a voz dele, que seja o canto dele, que seja o timbre dele, com o tempo ele vai perder a voz. É isso que vai acontecer. Eu não quero que você perca a sua voz. O mundo quer ouvir o seu canto, quer ouvir o seu timbre, né? É muito bonito a gente colocar a nossa arte no mundo, né? Ver o drible incrível, ver a cortada do vôlei perfeita. É tão bonito ver o potencial do ser humano. O mundo quer ver o seu. Você vai precisar aprender a equilibrar esses dois lados da moeda, saber que não são só flores e também não são só dores, né? Sair do glamour, que muitas vezes a gente foi para essa profissão achando, nossa, eu vou ser o transformador de vidas, eu vou mudar a vida das pessoas, porque minha vida... Isso vai dar trabalho. Eu vou ser o craque, eu vou ser o Neymar, eu vou ser o Messi, é meu sonho. Eu vou ser o Andrea Bocelli, vou cantar com aquelas notas. Claro, vai! E vai dar trabalho. E o trabalho não é lá no palco, não é lá no campo de futebol, é antes. Nosso principal trabalho, um dos, né? Não é na hora que a gente senta no consultório, é antes. É na relação com a gente. É como é que a gente lida com as nossas afetações, como é que está o nosso humor hoje, como é que a gente dormiu, como que a gente se relaciona, como é que a gente se olha, porque tudo isso vai chegar no nosso cliente. E o nosso cliente vai chegar e entrar na gente. E se eu não souber fazer as distinções, meu trabalho vai estar muito limitado. Então, eu quero que você faça essa atividade dessa aula. Estou pedindo, literalmente, para você ter um caderno para esse curso, ou, sei lá, um tablet, de maneira que você prefere, né, fazer seus registros. Eu, Cecília, gosto muito de caderno. Eu escrevo as minhas aulas em caderno, para não esquecer o que eu preciso, não fundo que eu não posso escrever, então, faz aí do seu jeito. E eu estou convidando você a escrever. Quais são as suas bênçãos e as suas maldições? Quais são suas dores e são os seus amores? O que te fez escolher essa área? Foi o caminho de paixão, missão, vocação mesmo, você já desde o início? Ou a vida te jogou nela? De tanto procurar respostas para suas dores, você acabou se tornando terapeuta. E hoje em dia, você ama o que você faz?
é a sua missão? Você realmente é dessa área? Assim, é isso que você quer? Eu já conheci alguns profissionais que acabaram indo para essa área pelo fato de se cuidarem, por traumas e vivências difíceis da vida, e acabaram achando que tinham que fazer isso para outras pessoas. Mas a sua principal paixão não era isso. E para você? O que te move? O que te faz viver essa carreira? Quais são as forças que ela te dá? E o que é difícil para você? Faz a reflexão da tua gangorra. Escreve a tua gangorra. Esse raio-x é muito importante para a gente ir desenvolvendo e trabalhando nesses pontos difíceis. Então, por exemplo, no que é difícil? Síndrome do impostor. O que é a síndrome do impostor? Eu sempre achar que eu não estou pronto o suficiente. Eu sou um impostor, eu vou lá trabalhar a ansiedade do meu cliente, mas eu vivo ansiosa. É um algoz para você? Você se cobra isso? Autocobrança severa, sou insegura, eu acho que eu tenho que ter resposta para tudo. Me sinto apertada. Não sei o que fazer. Isso é um algoz para você no consultório, essa autocrítica constante? Escreve. Porque o nosso trabalho é equilibrar esses dois pontos em nós. Nós precisamos fazer um bom trabalho e não podemos nos bater por isso. Nós precisamos aprender, porém, não podemos tornar o excesso de conhecimento na nossa maldição. Nós somos um ser humano diante de outro ser humano. Eu vou deixar eu gravei uma aula sobre isso com a minha amiga Tere Passarella, vou deixar indicativo aqui dessa aula para você, dessa frase do Eugene Gentry, tudo que a gente precisa é ser um ser humano diante de outro ser humano. Vou fazer algumas indicações de aulas que eu tenho gravadas para complementar aqui o curso, aí é uma opção a mais para você assistir, se você quiser seguir aqui e assistir depois, tá tudo bem também. Então, o nosso trabalho é realmente conseguir equilibrar como eu cuido de mim e eu estou com o outro nessa possibilidade de ser um ser humano diante de outro ser humano. Escreve suas bênçãos, escreve seus desafios, metaforicamente, né, bênção e maldição. Escreve seus desafios de maneira que a sua principal habilidade não se torne o seu principal algoz. Não é tarefa dessa carreira, o fato da gente cuidar de outras pessoas, a gente exigir a perfeição da gente. A nossa congruência vem da gente continuar fazendo o nosso trabalho bem feito em nós mesmos e com o nosso cliente. Então, o fato de eu ter ansiedade e eu estar lidando com a ansiedade não me torna uma impostora. Me torna alguém que está na jornada de lidar com a ansiedade e que já tem mais habilidade com esse tema do que aquela pessoa que está vindo para o consultório. Mas lidar com a ansiedade sempre vai estar presente. Da mesma maneira que nunca vai ter fim para um atleta ou para um cantor continuar cuidando do seu instrumento de trabalho. Nunca vai ter fim para o atleta, enquanto ele está na função, ele treinar, ele se alimentar, ele cuidar do condicionamento físico. Como um cantor nunca vai estar livre de cuidar das cordas vocais dele, de fazer os exercícios vocais, de não tomar gelado, de não fumar, de, enfim, preservar aquilo que faz ele emitir aquele som maravilhoso que nos encanta. Então, isso vai estar sempre presente para nós. E é desse lugar que vem a congruência. Escreve tudo isso, e aí, à medida que a gente for avançando, você vai ticando. Quais são os seus calcanhares? Qual é o seu calcanhar de Aquiles? Qual é o ponto que você mais precisa colocar a sua atenção? E depois que você colocar tudo isso bonitinho no seu caderno, lapidar, você manda para mim por e-mail para eu saber como é para você, quais são suas bênçãos e quais são as suas maldições. Qual é suas dores e os seus amores, ok? Então, essa é a nossa aula sobre desafios e agora a gente vai para a nossa próxima aula e eu espero você lá.